Oi, gente, bom dia. Estamos hoje felizes, dando início a mais um webinar, o webinar 4, já estamos no 4, né? E espero ter muitos outros hoje para a gente discutir um tema bastante curioso, né? Devido às dúvidas que surgem sobre ele. As dúvidas que surgem sobre ele, e a gente vai procurar dirimir aqui da melhor maneira, adiantando que não é pequeno, é um tema largo e que, portanto, como é de nosso feitio, procuramos buscar o máximo para poder subsidiar, para poder orientar nossos colegas, nossos companheiros interessados nesse tema, né, que é um tema recorrente. É um tema recorrente. O reajuste, a repactuação do contrato administrativo ao mesmo tempo, não é? Ou seja, até mesmo dentro do período anual é comum, mas ao mesmo tempo, no mesmo processo administrativo, que é o foco do nosso webinar de hoje, para a gente tentar dirimir essas dúvidas. Eu quero entrar aqui na nossa tela. Vou colocar aqui a minha imagem para a gente se organizar. Ok? Falta pouquinho para a gente chegar lá. Então, vamos lá, ok? Nós temos nesse nosso webinar de hoje, eu volto a repetir e tenho em seguida alguns avisos, que é o patrocínio do grupo PubliOffice, né? Nós temos dois instrumentos importantes, valiosos para licitações e contratos administrativos, que é a nossa vertente de cursos, de capacitação, de treinamento, para realmente preparar os profissionais, os interessados, as empresas, os agentes públicos, né, os agentes de contratação, membros de comissão de licitação, enfim, todas essas pessoas que têm interesse em se relacionar com licitações de contratos administrativos. Nós temos aí o nosso site, nosso portal de cursos, né, que é a PubliOffice Cursos, que patrocina este evento. E temos também a PubliOffice Licitação, né, ambos portais que visam aprimorar, visam subsidiar esses profissionais nesses temas importantes. E à frente, como CEO dessa programação, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Lourival Silva, né, eu sou doutorando em educação, pós-graduado em ensino superior, pós-graduado em administração pública, né, bacharel em ciências contábeis, e auditor, sou consultor, e finalmente estamos completando 40 anos de atividade. A nossa organização já se completa 40 anos de atividades, desde o ensino, desde a contabilidade pública, desde as licitações, e que, portanto, a gente carrega essa identidade de especialista nesta área, em que tenho o prazer de poder compartilhar com essa pequena bagagem, para que a gente possa aprimorar também as pessoas que nos acompanham. Então, o meu muito obrigado pela audiência, sejam muito bem-vindos nesse programa de hoje, que para mim considero religioso, digo religioso pela assiduidade, em que não quero perder nenhuma das ocasiões que a gente anuncia para acontecer.
né? Então veja que esse tema de hoje é uma questão, como eu disse, que tem gerado bastante controvérsias, né? E que essas controvérsias são todas resolvíveis, afinal de contas também os órgãos de controle têm colaborado no sentido de educar, né, no sentido de orientar as pessoas que têm a autoridade de tomar decisões sobre esses assuntos, porque também nós temos uma legislação, eu diria, perfeita, e quando a legislação falta, nós temos a jurisprudência, o Tribunal de Contas da União, que tem também o poder de legislar a respeito e que, portanto, nos subsidia com bastante ênfase, com certeza sobre esses assuntos. Nós temos na pirâmide da nossa legislação a Constituição Federal. E a Constituição Federal, no artigo 37, que trata dos princípios constitucionais, complementa com aquela parte que nos interessa bastante, que é o inciso 21, que trata das licitações e contratos administrativos, e nesse contexto tem lá a determinação da existência das cláusulas que mantém o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, e que nós vamos ver agora. O artigo 37, na sua parte do caput, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí vem agora a parte que realmente está no foco de nosso webinar de hoje, o inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante o processo de licitação pública, né, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis, né, à garantia do cumprimento da obrigação. Então nós vemos que esse dispositivo ele é salutar para estabelecer que não se pode abdicar do direito de reequilibrar os contratos administrativos, sob pena da administração pública enriquecer-se, né, enriquecer-se legalmente, na medida que ele tira proveito do contratado, economizando, não concedendo o seu reajuste, a sua repactuação, ou até mesmo a revisão do contrato. A administração pública está cometendo aí uma irregularidade, enriquecendo-se às custas do contratado. Portanto, esse princípio constitucional ele é de grande valia, porque é a proteção maior para essas questões em que a administração pública está na obrigação de conceder. Baseado nesse ponto de largada, eu digo assim, o ponto de largada porque é a Constituição Federal que aí parte para as legislações infralegais, que são as legislações que abaixo da Constituição Federal, nessa pirâmide, né, legislativa, nós temos as leis ordinárias. Por exemplo, a Lei Geral de Licitações, a 8666, que regulamenta esse artigo, que regulamenta esse inciso, ou seja, que regulamenta esse dispositivo. Então, é com essa ferramenta que nós vamos trabalhar agora, né? Eu digo por que de largada, porque é esse princípio, e com esse princípio não resta qualquer dúvidas sobre a exigência da Constituição Federal em relação ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, em que se dividem em reajuste de preços, em revisão do contrato, que é o reequilíbrio econômico-financeiro, e a repactuação de preços. Esses institutos a gente vai verificar detalhadamente a partir de agora nesse nosso curso. Eu digo curso porque é um mini curso. Nós preparamos esse webinar para ser um mini curso gratuito, para que você realmente se capacite. Nós vamos sair daqui, inclusive, trabalhando com as fórmulas, com os memoriais de cálculos para se fazer cada um desses institutos. Então, partindo aqui para a fundamentação,
desse nosso mini curso, não é? Nós verificamos que o acervo jurídico legislativo ele é intenso, não é? Nesse aproveitamento desse tema. Então veja que o equilíbrio econômico-financeiro ele envolve uma série de leis, uma série de normas, todas muito bem-vindas, porque são todas, na verdade, muito esclarecedoras, e que nós vamos estudar nesse evento. A lei de licitações e contratos administrativos, em que ainda temos 2 anos para se findar, e, portanto, a gente pode dar ênfase a essa, que é a Lei 8666 de 93, né? A lei geral, a nova Lei Geral de Licitações de Contratos Administrativos, a 14.133, de 1º de abril de 2021, né? Embora ela seja uma lei nova, mas é aquela que vai substituir a 8666, a 10.320 do pregão eletrônico e a lei do RDC, né? E vamos também trabalhar nesse evento com a Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. Eu quero explicar que essa lei é aquela que estabeleceu normas complementares da criação do Plano Real, quando ela definiu a periodicidade, as prazos e as proibições com relação às datas e às possibilidades de se reajustar os contratos, né? E vemos também como obrigação a principal, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, como eu sempre falo nesses nossos webinars, que a súmula 222 prova isso, quando ela exprime que as decisões do Tribunal de Contas da União relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre os quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos poderes da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. Então veja que as decisões do Tribunal de Contas da União devem ser obedecidas por todas as esferas federativas, né, da União ao município. E também nós vamos trabalhar aqui neste nosso mini curso, neste webinar 4, a obediência que não é obrigatória, é facultativa, mas que a gente utiliza pelas suas boas práticas, que são as instruções normativas número 5 de 2017, que substituiu a 02 de 2008, as instruções normativas número 7 de 2017 e a número 8 de 2018, que as administrações públicas das esferas federativas utiliza essas referências como boas práticas, embora não tenha aquela obrigação precípua de segui-la, mas pelas boas práticas, e quando o Estado, quando o município, quando qualquer uma outra esfera de governo não dispõe de uma legislação própria que trata dessa matéria, ela pode sim seguir essas instruções. E eu digo que aquele município que não tenha, é bom que crie a sua própria legislação. Se não sabem fazer, o grupo PubliOffice, a PubliOffice Curso, pode assessorar na criação dessa legislação em seus municípios ou em qualquer outro órgão, adaptando aí à sua realidade, sem, por acaso, ferir esses dispositivos que está na legislação federal. Ok? Bom, então nós sabemos que as nuances dos contratos administrativos, como a que nós vamos tratar neste webinar, neste mini curso, parte da licitação ou dos institutos, ou dos instrumentos, que a própria lei dispensa, né? A própria lei pode dispensar. Mas, via de regra, como toda aquisição pública tem que ser licitada, nós partimos daí, da licitação, né? Que ela destina a garantir a observância do princípio constitucional, da isonomia, da igualdade, né? Entre todos que participam e que têm interesse em vender para o Estado, a seleção da proposta mais vantajosa
que eu quero ressaltar, que não se trata apenas do menor preço, você tem que se preocupar também com a melhor qualidade dos produtos e serviços ou obras que venham a ser contratada, e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e não é que, na verdade, não é só hoje tratado como assuntos do meio ambiente, mas também dos assuntos culturais, dos assuntos educacionais, enfim, ele é muito mais amplo do que a gente imagina para beneficiar a sustentabilidade. E veja que ela será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, enfim, voltando a falar aí dos princípios constitucionais, porque ele está inserido no artigo 3º da Lei 8.666. Portanto, de acordo com o manual também disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União, nós temos aí um conceito que é importante a gente sempre citar, podem ler inclusive comigo aí, que licitação é um procedimento administrativo formal, né, em que a administração pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio, não é, através do edital ou carta-convite, né, embora a carta-convite na Lei 14.133 deixará de existir, então vai ficar somente edital, empresas interessadas na apresentação de proposta para oferecimento de bens e serviços à administração pública. Então, essa orientação do Tribunal de Contas da União, ele é bastante lida, é bastante ouvida, é atendida pelo seu grau de importância e obrigatoriedade dos agentes políticos administrativos seguirem, né? Então, através do processo de licitação ou dos instrumentos que são também lá dispensados, ocorre o contrato. Aí sim é o nosso foco, é o nosso tema de hoje aqui inserido. O contrato é aquele evento a partir da licitação, né? A partir, mesmo considerando as exceções que libera, como eu já disse, não deixa de ser um contrato administrativo. E ele é firmado para atender às políticas públicas delineadas nos instrumentos de planejamento governamental, né? Lá inserido nos orçamentos anual, plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Então, a Lei 8.666 de 93, no artigo 2º, também salienta as obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente procedidas de licitação, reservadas as hipóteses previstas nessa lei, ressalvadas é o caso. Então, a possibilidade, a obrigatoriedade de realizar licitações para as compras públicas, que é obrigatório, mas tem algumas ressalvas que permitem, como é o caso da dispensa de licitação, dispensável, e da inexigibilidade de licitação nos casos em que requer a formalização do contrato administrativo. O artigo 2º da Lei 8.666 também traz lá no parágrafo único: para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidade da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculos e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Eu volto a dizer que esse artigo 2º, ele não trata apenas e exclusivamente do contrato administrativo. Ele fala também do contrato privado assinado pela administração pública, aquele mitigado com o Código Civil, não é, que são as leis comerciais que regulamentam e que a administração pública se submete, no caso dos contratos de consumo de água, de aluguel, de financiamentos. Esses contratos são atípicos porque também é regulado pelo Código Civil e, portanto, ele é diferente do contrato exclusivamente administrativo, que lá tem as cláusulas exorbitantes que nos contratos privados não tem, né? Existe mais um pé de igualdade. Então, veja que é importante também a gente seguir a doutrina, né, onde temos bons doutrinadores, bons pareceristas, bons professores, em que também dá conceitos
sobre muita coisa nessa área, e temos aqui do nosso Márcio Fernando Elias Rosa, quando ele diz que o contrato administrativo corresponde, pois, ao contrato firmado pela administração segundo normas de direito público, com o propósito de solver suas necessidades. Ele disse isso na sua obra de 2002, lá na página 85, que tivemos a liberdade de colher. Tá? O professor Lopes Merelli, de igual forma, ele traz o conceito de contrato administrativo. Diz um ajuste que a administração pública, agindo nesta qualidade, firma com o particular ou outra entidade administrativa para a consecução dos objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração. A instrução normativa número 5, eu devo salientar aqui, porque no foco do contrato em que se submete a repactuação, diferentemente do reajuste, é para os contratos de prestação de serviços de natureza continuada, onde há a predominância de mão de obra. Então aí é o contrato que requer a repactuação. O contrato de escopo não, ele é só reajuste, ele só se aplica aí os índices oficiais para a sua correção de valor. Mas os contratos que está sujeito à repactuação são os contratos contínuos, em que aqui eu tomo a iniciativa de dar o seu conceito, que os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, do modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento de uma missão institucional. Então, eu quero dizer que a Instrução Normativa número 5 de 2017, em que ele disse há pouco, no seu artigo 15, ele traz essa definição de contrato contínuo, que aqueles serviços continuados, por serem indispensáveis à administração pública, como é o caso de contrato de seguranças, de vigilância, de limpeza e conservação, enfim, é por aí que segue essa sistemática em que vamos aplicar a repactuação, além do caso do reajuste e da possível revisão. Então veja que está centrado, esse tema importante, está centrado nessa nossa temática a equação econômico-financeira e sua intangibilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nos contratos administrativos existe lá uma relação entre encargos e vantagens assumidas pelas partes, estabelecida por ocasião da proposta de preço firmada na contratação. Quer dizer, o interessado em fornecer para o Estado, ele apresenta uma planilha de custo, ele apresenta uma proposta, e que nessa proposta está ali embutido uma equação econômico-financeira. Tá certo? E essa equação econômico-financeira, ele recebe essa expressão de intangibilidade porque ela é intocável. Ela tem proteção constitucional. São aqueles preços que periodicamente, de acordo com o tempo e a periodicidade que a lei permite, vai ser reajustado, vai ser repactuado ou revisado em determinado momento. E que é intangível porque ele tem que ser preservado durante toda a vigência contratual. Ele nunca deixa de ser obrigatório essas concessões, porque ele é intangível, ele tem proteção constitucional. Na verdade, ele é uma balança que se equilibra, É uma balança que se equilibra. A equação econômico-financeira, eu diria, era aquela forma, é aquela balança onde de um lado tem o direito do contratado, quando ele apresentou uma proposta de preço para um conjunto de serviços, que ele vai prestar, e do outro lado, no outro prato, essa remuneração, a obrigação do Estado, a obrigação da administração pública de fazer a sua devida remuneração. Então essa balança tem que estar equilibrada da mesma forma que foi contratado. Portanto,
eu diria que essa balança ela é perfeita e inesgotável. Portanto, ela tem lá os compromissos assumidos pela empresa, né, que se comprometeu a prestar o serviço, versus o valor a ser pago pelo contratante, que é a remuneração. Eu fiz aqui um diagrama interessante para mostrar em detalhes a você como é essa planilha e como ela se forma. Nós temos aí o grupo dos custos diretos, nós temos os custos indiretos e a devida remuneração. Os custos diretos são aqueles custos que são primariamente envolvidos no processo da prestação do serviço. Os custos de mão de obra, que está lá inserido os salários, os direitos e as verbas da remuneração, hora extra, intervalo entre a jornada, enfim, os custos de mão de obra. Vem o módulo do custo de encargos, que são os encargos previdenciários, né, e os encargos trabalhistas, os encargos aviso prévio, a Previdência Social, o Fundo de Garantia, e também está inserido nos custos diretos os insumos. O que está referindo aos insumos? São os materiais, o uniforme, por exemplo, um vigilante que atua, ele trabalha uniformizado, portanto aquilo tem um preço para a administração pública que o prestador cobra. Uniformes, materiais, equipamentos, né? Aqueles equipamentos que o vigilante utiliza, a farda o pessoal da limpeza, isso são os insumos incluídos no custo direto. E os custos indiretos são os custos de tributos, são os custos de impostos e contribuições. Imposto de renda, melhor dizendo, não imposto de renda, mas as contribuições sociais e o Simples Nacional, enfim, e também a taxa de administração, que a empresa embute lá um certo percentual para a administração do serviço. E também as taxas de lucro. Então veja que nesses dois grupos, diretos e indiretos, somam, portanto, um preço total em que o prestador vai receber. Tá certo? Então memorize essa estrutura que a gente vai explorar isso um pouquinho mais adiante. Então a intangibilidade dessa equação, que aqui é uma equação, né, que nada mais é que a proteção constitucional, como eu já disse, porque está lá no inciso 21, mantidas as condições efetivas da proposta. Isso quer dizer que os valores aqui embutidos é imexível, né, é intocável, é intangível. Então é a garantia ofertada ao particular, não é, pela nossa Constituição Federal, para que o nosso prestador não corra nenhum risco de ser prejudicado numa decisão equivocada da administração pública. Ela tem essa função, deixando, por exemplo, os eventos futuros que poderá acontecer na obrigação da administração pública conceder. Tá certo? Então existe toda uma estrutura protecional para que isso não possa acontecer, né? Isso inclusive pode caracterizar como enriquecimento ilícito da administração pública quando ela vem em detrimento do interesse e da obrigação contratual. Então, por que acontece? Por que acontece essa necessidade? Né? Porque há um desequilíbrio no contrato administrativo. E nós temos vários fatores que geram o desequilíbrio no contrato administrativo. Ou seja, essa balança, ela, com o tempo, ela sofre mutações, ela sofre mudanças. Essas mudanças desequilibram o contrato administrativo, vindo aí a necessidade de você fazer o reequilíbrio, ou seja, de você restaurar essa equação. Os fatores que desequilibram, ele quebra o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. São fenômenos essencialmente econômicos, né, que consiste na alteração do resultado extraível da contratação e somente pode ser reconhecida por meio de uma comparação. Quando você percebe, por índices oficiais, por exemplo, com resultado da inflação, que é o primeiro fator de desgaste, de desequilíbrio, é a inflação. Na medida que a inflação corrói
a expressão da nossa moeda, lógico que os contratos também ficarão defasados. Aí, portanto, temos o primeiro fator de desgaste. Então, a inflação é o devorador aí da estabilidade dos contratos administrativos. Interessante citar que a inflação ela está na área ordinária, né, para todos os contratos, tanto os contratos de escopo quanto os contratos continuados. Na área ordinária, porque é previsível, ela já é, inclusive os contratos devem estar com esse dispositivo orientando o contratado desse procedimento. Não é? É a área ordinária, por isso, porque ela está prevista. Quem é que não sabe que tem inflação? Por mais baixa que seja, mas tem inflação. E que, portanto, então, isso gera uma previsibilidade. Por isso, nós chamamos de área ordinária para todos os contratos. Então, o contrato, tanto por escopo como contrato contínuo, obedece à aplicação dos índices financeiros para fazer o reequilíbrio dessa balança, utilizando, portanto, os índices oficiais, o INPC, o IPCA, o IGPM, enfim, a administração vai definir qual é o índice oficial que vai ser utilizado. E por meio da repactuação, nós vamos buscar aqui, que é o meio da verificação da variação de despesa. É algo que é também pela inflação, mas é diferente. Nós não trabalhamos com índices oficiais, nós trabalhamos com índices das convenções coletivas de trabalho, que são aquelas relacionadas com a mão de obra. É um pouco diferente, mas por isso não deixa de ser que a repactuação é uma extensão do reajuste. Por quê? Porque a repactuação ela não obedece o índice, mas obedece às convenções coletivas de trabalho, a CCT, os dissídios coletivos de trabalho, os acordos coletivos de trabalho estabelecidos entre o sindicato patronal daquela categoria envolvida, do vigilante, da limpeza, e os sindicatos laborais desses profissionais que atuam. Os dois se juntam, discutem e aí estabelece o acordo, o dissídio, por dissídio ou até mesmo pela convenção coletiva. E é nessa base que nós faremos a repactuação dos contratos administrativos. Entendeu? Nos casos de contratos administrativos contínuos, o fato gerador é a data base do piso salarial da categoria dos empregados terceirizados, né, para a parte da mão de obra. Veja que a data da apresentação da proposta para a parte dos insumos, que são os fardamentos, materiais, equipamentos e até as ferramentas, fica aguardando o momento de se fazer o reajuste, porque são momentos diferentes para se fazer o reajuste com base nos índices de preço. Então, o fato gerador ocorre com a data da majoração do salário daquela categoria, né? Então, o fato gerador é no momento que acontece essa variação salarial determinada na convenção coletiva de trabalho. Os principais fatos desencadeadores do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pela sua imprevisibilidade e inevitabilidade, são os institutos de força maior, né, caso fortuito, fato do príncipe, fato da administração, né, e das interferências imprevistas. Coloca-se esse nome para poder identificar que força maior é um fato do evento humano, é um evento humano que poderá criar aí para o contratante óbice intransponível na execução do contrato. Né? Por exemplo, uma greve que paralisa o transporte coletivo. Olha que como é que os trabalhadores de determinado serviço ou obra vai poder trabalhar numa greve alongada. Então são eventos humanos criados por pessoas. Então isso é o fato maior, a força maior, né? Criado pelo evento humano, em que cria obstáculos para poder dar continuidade à execução daquele objeto contratual. O caso fortuito, por sua vez, já é um evento da natureza, né? Por exemplo, uma inundação imprevista, uma
um tufão, não é? Um tufão. Agora mesmo nos Estados Unidos nós temos lá o estado que está castigado pelo tufão. Aquilo está o quê? Os serviços estão paralisados, os contratos administrativos estão paralisados sem poder executar. Então são eventos da natureza que ocorrem de forma a obstaculizar a execução do objeto contratual. O fato do príncipe é uma determinação estatal mais ampliada, como medida geral. Por exemplo, um contrato que é firmado com o governo do estado da Bahia, ou com o governo do estado de São Paulo, e o governo federal, na sua amplitude, adota uma medida como a criação de um imposto, né, a proibição da importação de determinado produto utilizado naquele objeto contratual que fica impedido, está com o obstáculo de ser seguido em algum dos estados. Esse é o fato do príncipe. O príncipe é a nossa esfera maior, que é a federal, que poderá atingir os contratos nos estados ou nos municípios. Já diferentemente do fato da administração, que é o próprio município ou é o próprio estado que pode afetar a execução do objeto contratual dentro da sua própria esfera, né? Esse é o fato da administração. E as interferências imprevistas são ocorrências materiais. Não é? Quando você inicia, por exemplo, um contrato de uma obra, você não imaginava que ia encontrar lá um solo rochoso, que aquilo não estava previsto e vai o quê? Obstaculizar a continuidade da obra, vai interrompê-la para poder buscar as soluções, né, de alteração do orçamento, do contrato. Enquanto isso, aquele solo rochoso que não estava previsto apareceu e vai criar aí óbice para a execução normal do contrato. São interferências imprevistas que não estava previsto e que terminou acontecendo. Uma água subterrânea, né, um riacho subterrâneo aí que não se chegava, não se sabia que existia, que poderá afetar a execução do objeto contratual. Então isso são, na verdade, aqueles fatores que dificultam, obstaculizam ou até impedem a execução do objeto. Portanto, os instrumentos de reequilíbrio, quando isso acontece, né, os instrumentos de reequilíbrio são acionados. São acionados. No momento em que o vencedor da licitação apresenta sua proposta, é definida a equação econômico-financeira, como nós já falamos, e leva em consideração todos os encargos do contratado, né, assim como o valor a ser pago pela administração. Veja que deve ser preservada durante todo o contrato. Lembra que falei da intangibilidade? E isso estará onde? No inciso 21, o artigo 37 da nossa Constituição Federal. E acontece esse reequilíbrio não é só para o direito do contratado. Também, se houver alguma redução de custo, por exemplo, uma eliminação de um imposto, né, que é calculado naquele orçamento, quando esse imposto deixa de existir, a administração pública também faz o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para diminuir esse valor. Então ela acontece para mais e acontece para menos, não é? Com o aumento ou diminuição dos custos e do preço, tanto para o contratado quanto para o contratante, que é a administração pública. Sobre isso, o Tribunal de Contas tem se manifestado a respeito, né, quando ele diz aqui numa obra de 2010, na página 811. O equilíbrio econômico-financeiro assegurado pela Constituição Federal consiste na manutenção das condições de pagamento estabelecidas inicialmente no contrato, de maneira que se mantenha estável, né, a relação entre as obrigações do contratado e a retribuição justa à administração pelo fornecimento do bem, não é a execução de obra ou prestação de serviço. Então veja que essa disposição do Tribunal de Contas da União, ela orienta perfeitamente bem ao caso concreto, né? Nós temos, portanto, como instrumento de reequilíbrio esses três institutos: o reajuste, a revisão e a repactuação, né? Então nós temos aí o reajuste. Ele
tem a finalidade de preservar o valor do contrato. É certo? É certo. Então ele vem preservar em relação à inflação, que desgasta o valor estimado, o valor fixado para aquele contrato. Isso está no inciso 11 do artigo 40 da nossa lei 8666 de 93. Veja que ele é previsível, porque a inflação existe e nós sabemos que não é como perna de cobra. A gente está vendo acontecer aí, tempo a tempo, que a inflação está chegando através dos índices mensais. Então ela aplica, por exemplo, através do INPC, do IGPM e do IPCA. A revisão, portanto, para os efeitos, para os fatos considerados imprevisíveis, né, ou previsíveis, veja que a linha D do inciso 2 do artigo 65 da Lei 8666, que não foi modificado pela nova Lei Geral de Licitações, a 13.122, ela não modificou e, portanto, continua como está. Veja que são para os fatos imprevisíveis, aqueles que você não pode prever, ou que seja até previsível, mas que for de consequências incalculáveis. Ela teve lá um impacto monstruoso no contrato. Era previsível, mas era uma coisa assim pequena, mas de repente ela tomou uma dimensão maior, né, que possa desequilibrar o equilíbrio, desculpa a redundância, mas é a realidade dos contratos, tá certo? Na administração pública se utiliza da revisão na disposição legal que eu acabei de ler. Trata-se de um dever do Estado e, ao mesmo tempo, direito do contratado. Por isso a intangibilidade se expressa nessa ocasião. É um direito do contratado e uma obrigação do contratante. Não possui periodicidade mínima. Veja que é diferente. O reajuste precisa de uma periodicidade de 12 meses a partir da data da proposta. A repactuação precisa ser a partir do evento do reajuste salarial, mas a revisão independe, pode ser feito a qualquer tempo. Por quê? Porque nunca se sabe quando vai acontecer um evento que se enquadra lá dentro dos itens de imprevisibilidade, dentro da previsibilidade, mas que foi de resultado impactante e incalculável. Você vê que a situação de revisão, ela não requer tempo, justamente porque nunca sabe quando isso vai acontecer, tá certo? A repactuação dos contratos, tipo de reajuste salarial, é onde tem a convenção coletiva, como eu disse, próprio do contrato de terceirização dos serviços contínuos. O decreto 9.507 de 2018, que substituiu o decreto 2.271, ela delineia muito bem essa regulamentação, porque ela definiu aí, regulamentou os contratos de terceirização que antes não tinha legislação e a passou a ter, da 9.507 de 2018. Então, para a repactuação deve ser apresentado a demonstração analítica da variação dos custos, do contrato, devidamente justificada. Deve a administração indicar claramente no edital, regulamentar no edital, além da database e da periodicidade, demais critérios para a pactuação. Então tem que ser uma orientação do TCU no sentido de que a administração tem que ser organizada nesse sentido, constar desde o planejamento da licitação, o planejamento da contratação, colocando aí no edital, colocando no termo de referência, colocando, portanto, dentro desse conjunto de planejamento, todo esse processo de regulamentação. Então, vimos, consoante ao que nós já abordamos, o reajuste ele é concedido por intermédio de uma simples apostila. Nós vamos entrar agora nos critérios de formalização dos procedimentos e a sua preclusão. Muita atenção na questão da preclusão. Então, conforme nós já tratamos aqui, o reajuste, que é um procedimento previsível que acontece, e o próprio contrato administrativo já regulamenta e já prevê isso, não há necessidade de um termo aditivo. Se utiliza como, para sua formalização, o apostilamento,
que é uma simples apostila que você faz porque o contrato já prevê. Então, como você não altera o contrato, você faz um termo de apostila, né, conforme preconiza o artigo 65, lá no parágrafo 8º da Lei 8666 de 93, que diz: a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previsto, bem como o empenho das dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracteriza a alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila. Apostila justamente porque você não está alterando nada do contrato, você não está aditando nada ao contrato, porque o contrato já prevê. Então você faz um termo de apostila, um apostilamento. Bom, no caso da revisão, diferentemente do reajuste, a formalização ela se dá através do termo aditivo. Né? Por quê? Porque essa revisão não estava prevista, aconteceu, e se aconteceu, vai modificar os termos do contrato. Então, se vai modificar os termos do contrato, essa alteração gera uma obrigação de você criar esse título, esse termo, que é um termo aditivo. Compreendeu a diferença do termo aditivo e do termo de apostilamento? Então, o termo de aditivo ele está inserindo novas regras àquele contrato, né? E isso está fulcrado no artigo 65, inciso 2, a linha D do nosso contrato, que regulamenta todo esse processo de imprevisibilidade, né? Não sendo suficiente um mero apostilamento. Veja que a apostila é insuficiente para você se fazer essas modificações, essas alterações no contrato, porque a própria norma já determina que não é o remédio para tal situação. E o artigo 65 está aí, onde diz que, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o inciso D como o item mais importante desse conjunto inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, como nós já acabamos de relatar. O artigo 65, os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Preste bem atenção aí nesse termo alterados. Se você vai alterar o contrato, você tem que utilizar o termo aditivo. E quando você vai alterar o contrato, você precisa ter o comum acordo com a outra parte, que é o que refere aí ao inciso 2 do artigo 65. E aí a linha D, ela trata aí que para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, né, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração, que é a balança que eu acabei de dizer, para a justa remuneração da obra, do serviço ou do fornecimento, objetivo aí a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, como eu já disse, é para toda a vigência do contrato por causa da intangibilidade, da proteção constitucional lá estabelecida. Tá? No mesmo sentido da revisão, né, acertada a repactuação, após a demonstração analítica da variação, deve ser assinado pelas partes o competente aditamento contratual. Apesar da repactuação ser uma extensão do reajuste, não é de bom alvitre você fazer repactuação pelo termo de apostilamento. Convém que você faça pelo termo aditivo. Na essência da norma, né, na letra pura da norma, orienta que a repactuação também seja pelo termo de apostilamento, por ser uma extensão do reajuste. Mas eu discordo, até porque durante essas décadas de trabalho nós temos centenas de pareceres e opinativos a respeito do assunto. Eu tenho emitido centenas de pareceres até hoje em minha vida, e todos eles eu trato dessa forma. Utilizo o termo aditivo para se fazer repactuação, porque é uma análise de uma planilha de custo, não é simplesmente aplicar um índice oficial, é você fazer uma análise de uma planilha de custo que envolve mão de obra, que envolve insumo, que envolve uma série de coisas, impostos, etc. E não tem como você utilizar uma ferramenta simplória como termo de apostilamento para fazer um termo de repactuação. Daí, na minha opinião, oriento que seja feito por termo aditivo.
porque não tem essa preocupação de irregularidade grave, se for ou se não for. A eficácia demonstra que o termo aditivo é o melhor remédio para se aplicar nesse momento de alteração do contrato. Então, para uma melhor compreensão, é interessante diferenciar esse termo aditivo do termo de apostilamento. E o TCU, o Tribunal de Contas, diz que o termo de apostilamento, né, lá na sua obra de Licitações e Contratos, né, na quarta edição, já a página 660, a apostila é a anotação, o registro administrativo de modificações contratuais que não alteram a essência do evento, não é? Da avença administrativa, que não se modificam as bases do contrato. Então, ainda de acordo com o TCU, fundamentação do artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8666 de 93, a apostila pode ser utilizada nos seguintes casos, né? Nos casos de variação do valor contratual decorrente de reajuste previsto no contrato, utilizando os índices de NPC, IPCA, INCC, etc., ou atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento, por exemplo, um atraso de pagamento da fatura pode ser pago à mora, aplicando aí alguma taxa de juros, talvez até pré-estabelecida no contrato, né? Uma apenação pela mora, também o empenho, uma alteração da dotação orçamentária, todas essas hipóteses você pode aplicar em cima do termo de apostilamento, segundo orientou aí o Tribunal de Contas da União. E o termo aditivo, que também está presente como regra geral, as alterações contratuais só podem ser formalizadas por termos aditivos, porque você está alterando o teor do contrato administrativo. Ele tem complexidade, a repactuação, ele mais se aproxima de revisão do que propriamente de reajuste, apesar da legislação falar um pouco diferente, né? Por ter como ocorrência um fato superveniente de majoração salarial. Essa complexidade, creio que obriga a utilização do termo aditivo. As minutas de edital de licitação, no artigo 38 da Lei 8666, bem como o dos contratos, acordos, convenções ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por uma assessoria jurídica. Convém que tenha o parecer da Procuradoria, da assessoria jurídica, para dar a segurança necessária ao procedimento. Tá certo? Também deve ser publicado, como nós sabemos, um resumo no Diário Oficial, na imprensa oficial do órgão contratante. Tá certo? Agora, é importante a gente citar que essas ferramentas utilizadas, o termo de apostilamento e o termo aditivo, e aqui vai um adendo mais para o termo aditivo, que trata da maior complexidade, a existência da preclusão lógica. A preclusão, cuidado você que é contratado ou que deseja ser contratado, para você não cochilar, não comer música em relação ao seu pedido de repactuação do seu contrato. A preclusão lógica, a partir da data que passou a viger as majorações salariais, né, da convenção coletiva naquela categoria profissional, né, deu origem à revisão, né, dá origem à revisão, dá origem à repactuação. A contratada, você passou a ter direito à repactuação de preço. Olha que isso tem um prazo, olha que isso você pode perder o direito de ter essa repactuação. É não cochilar, né? Todavia, ao firmar o termo aditivo da prorrogação contratual, sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, você não pode firmar um termo aditivo nos mesmos valores iniciais no contrato, sem que você insista, sem que você requeira, para constar no termo aditivo que existe já um processo solicitado dentro do prazo anteriormente, para que você não seja penalizado com a preclusão lógica do contrato. Né? Então você, antes, se por acaso não foi julgado o seu pedido de repactuação, antes conste no processo, para você não perder o seu direito. Então a empresa deve encaminhar um ofício
a administração contratante, né, antes da data do final do contrato, para você estar aí dentro do prazo, manifestando o interesse de renovar o contrato, né? Que, aliás, a administração pública, na renovação do contrato, toda ela tem que, por obrigação, consultar o contratado se ele aceita a renovação do contrato. E aí, nessa ocasião, normalmente 90 dias antes, 4 meses antes do final do contrato, você já começa ali a se preocupar em atualizar o valor do contrato para não recair na preclusão lógica. Esse é o fator importantíssimo para você não ficar com prejuízo, porque ao julgar o processo sem que isso aconteça, a administração vai lhe responder quando você pedir posteriormente, né, extemporaneamente, vai dizer que o seu direito caducou e que você não tem mais o direito de reajustar, de repactuar o seu contrato, porque você cochilou. Apesar de alguns órgãos considerarem a data dessa manifestação ressalvando o direito de repactuação, recomendo que a empresa também não assine. É importante. Se você pediu ou tem um processo e não foi concedido a repactuação antes mesmo, em tempo de já colocar no termo aditivo de prazo os valores atualizados da sua planilha, você diz, eu não assino. É importante. Você pode terminar até assinando mediante compromisso da administração, dizer, não, está solicitado, por alguma razão não houve tempo de fazer a sua repactuação, mas está aqui o processo em andamento, logo em seguida o seu direito já está consagrado a partir do momento em que você questionou, que você requereu, você está com o direito, nós vamos conceder. Aí sim assina o contrato, porque está tudo muito bem formalizado, ok? Bom, então o Instituto da Preclusão Lógica, ela está muito bem delineada na Instrução Normativa número 5 de 2017, lá no seu artigo 57, parágrafo 7, que diz o seguinte, eu vou ler aqui, acompanhe comigo, porque é um tema importante. As repactuações serão procedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica das alterações dos custos, né, por meio de apresentação de uma planilha de custos e formação de preços ou de novo acordo, né, convenção ou dissídio coletivo de trabalho que fundamente a repactuação conforme for a variação de custos objeto da repactuação. Tá certo? O parágrafo 7º diz, as repactuações a que o contratado fazer jus e que não foram solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contratado. Isso corrobora o que eu já disse aqui e orientei com sobre todos os cuidados. Não caia na preclusão lógica. Fique atento ao vencimento do contrato e solicite antes de vencer o contrato o seu direito à repactuação. Até que nesse sentido o TCU fala também no acórdão 1827 de 2008, aprovado em plenário, que está lá no item 61. Por conseguinte, considero que isso foi o voto do relator, não é? Julgado pelo TCU. Considero que a solicitação de repactuação contratual feita pela empresa Poliedro em 10 de abril de 2007, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2005, encontra óbice no Instituto da Preclusão Lógica. Com efeito, há preclusão lógica quando se pretende praticar ato incompatível com outro anteriormente praticado. Em caso, a incompatibilidade residiria no pedido de repactuação de preços que, em momento anterior, receberam a anuência da contratada, a aceitação dos preços propostos pela administração quando da assinatura da prorrogação contratual envolve uma preclusão lógica. Então veja que essa decisão do tribunal disse que a empresa que veio pedir um reajuste em 2007, que aconteceria em 2005, ele perdeu completamente aí o direito de repactuar o seu contrato. Daí então uma decisão importante do Tribunal de Contas da União que corrobora tudo que nós já falamos até aqui. Ok?
Bom, então como é que se faz esse cálculo de reajuste de preços e da repactuação? Esse é um tema importante, nós estamos aí se aproximando do final, e eu quero mostrar a você aqui a memória de cálculo de como se fazer o reajuste, ou a melhor maneira de se fazer o reajuste de forma documentada, constando no devido processo legal, que é o processo administrativo, para que você tenha aí a sua vida organizada, tanto da parte contratante quanto da parte do contratado, porque ambos se beneficiam. Então, o valor inicial atualizado do contrato é aquele originalmente ajustado, aquele que está lá no contrato que nós chamamos de P0, né? É o ponto inicial, é o ponto de partida, mas o valor decorrente dessa forma de atualização, que é a aplicação do índice, aí representado pela letra I, de modo que P0, que é o inicial, mais o I1, não é? Mais o I1, entre parênteses, indica que você vai ter que fazer aí uma multiplicação. É importante compreender um pouquinho aí da matemática, que vai gerar o P1, que é o preço reajustado, né? Veja bem, para a gente chegar aqui agora no cálculo e compreender como isso aconteceu. Então, nesse momento, o P0 deixa de existir quando você faz o P1, né? E assim sucessivamente. No segundo reajustamento, você já vai partir do PU, o índice acumulado nos últimos 12 meses, né, em razão da anualidade. Eu volto a falar que o contrato administrativo, o reajuste, obedece o mínimo de um ano, é vedado você fazer com menos disso. Você vai aproveitar a variação do INPC ou de qualquer outro índice oficial dos últimos 12 meses, que você vai encontrar aí um percentual para aplicar sobre o P1 e assim sucessivamente, né? Buscando sempre o preço atualizado do contrato, P1, P2, P3, P4 e assim vai. Não é possível, gente, eu quero chamar a atenção, utilizar o valor original do contrato para aplicar índice de 24 meses, senão a conta não fecha, você vai atrapalhar o seu processo, o seu reajuste. Você tem que se aplicar sempre a cada 12 meses, até porque tenha o fator de capitalização para que você não fique prejudicado. Então, caberá à administração levar em conta o índice acumulado dos últimos 12 meses, sempre dos 12 meses, contado do reajustamento anterior, que é a data base da proposta que foi apresentada, né? Que vai incidir sobre o valor atualizado na sequência em que eu acabei de mostrar, P1, P2 e assim sucessivamente. E não sobre o valor original, que é o P0, que já foi. Tá certo? Então nós vemos aí um exemplo de um primeiro reajuste do contrato, onde nós temos P0, que é o valor inicial, no valor do contrato de R$ 466.313,90. Você vai aplicar o índice, está aí representado por I1, que é o índice do INPC, por exemplo, poderia ser outro, com 2,3466, ou seja, 2 inteiros, 3.466 centésimos de %, pelo período aí de junho de 2019 a junho de 2020, por exemplo, 12 meses das taxas acumuladas do INPC. E aí, então, você fazendo esse cálculo, você vai encontrar o P1 para, no ano seguinte, você partir para o P2. Então, segundo parâmetros informados acima, que eu acabei de mostrar, o gestor do contrato é quem tem a incumbência de fazer esse cálculo, né? O valor de R$ 466.313,90 registrado por esse INPC, que eu acabei de falar, que o 2,2 inteiros, 3.466 centésimos de %, ela vai se tornar em R$ 477.256,42. Então, qual foi a memória de cálculo apresentada? Nós temos aí PO mais I1, que é igual a P1. 466.313,90 mais 2,3466%, você tem 466 mais, como você calculou 2.334% de 466, você vai somar o seu resultado,
466 mais 10.942,52, você vai encontrar esse contrato atualizado por reajuste de R$ 477.256,42. Isso tudo bonitinho, bem elaborado, impresso para colocar dentro do processo administrativo para encaminhar aos órgãos de controle ou até mesmo no sistema digital que você pode reportar também aos órgãos de controle. Isso tudo muito bem demonstrado, não só com a memória de cálculo, mas também com o relatório dos índices oficiais do NPC, mês a mês, mostrando que ela está acumulada em 2 inteiros, 3.466 para ficar tudo perfeito, tudo joinha no caso do reajuste. E no caso de repactuação, a memória de cálculo é diferente. A repactuação ela poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, né, em respeito ao princípio da anualidade. Pode ser que a categoria profissional tenha 2 eventos durante o mesmo período, né? Você pode aí fracionar, lógico que você está na obrigação de repactuar. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, você pode, é legal, não adianta você pensar diferente. Se você tem um contrato multifuncional, por exemplo, nós vamos falar de um contrato de gestão do qual eu trabalho muito. O contrato de gestão, nós temos lá diversas categorias. Nós temos o pessoal da limpeza, nós temos o pessoal da Copa, nós temos que são sindicatos diferentes, que podem ser sindicatos diferentes. E aí você pode fazer essa repactuação envolvendo quantas categorias houver. Não importa que tenha mais de uma. Quantas tiver, utilizando inclusive as datas bases diferenciadas de cada uma, porque uma reajusta o salário em 1º de janeiro, a outra reajusta o salário de sua categoria em 1º de fevereiro, ou pode acontecer em 1º de março. Então, para cada categoria dessa envolvida no contrato, nessa data correspondente, você vai fazer uma repactuação, tá certo? Independe de você esperar para fazer tudo de uma só, não. Cabe fazer cada um no seu devido processo. É inclusive vedada a inclusão por ocasião da repactuação de benefícios não previstos na proposta inicial. Porque a administração pública, quando ela estabeleceu um preço estimado para contratar, ela já trabalhou com uma convenção coletiva, ela já tem nos autos de planejamento quais são os direitos consagrados, geradores de custo naquela planilha. Então, se o sindicato resolveu criar um evento novo, você está vedado de incluir desde que, enquanto não houver uma deliberação em relação àquilo. Então não há que se solicitar, porque não será certamente concedido. É preciso verificar aí cada caso para poder resolver. O fato que é vedado você incluir direitos, até mesmo vamos colocar aqui um direito mesmo que não esteja na convenção coletiva. Aí piora mais ainda a situação. Essa planilha tem que ser analisada. Tem que ser elaborada novas planilhas com os preços novos, tratando da repactuação, que você vai modificar os preços que tratam de mão de obra, enquanto você preserva os insumos de uniforme, de materiais e equipamentos para outra ocasião, tá certo? Que trata dos índices oficiais quanto ao reajuste. Uma coisa é a repactuação da mão de obra, outra coisa em relação aos uniformes que não obedece o índice da convenção coletiva, mas sobretudo o índice oficial da inflação, que é o NPC e outros institutos, para você fazer o cálculo no seu devido tempo e aplicando-se ao reajuste. Eu só fiz aqui uma demonstração, que é importante a gente falar, que não é possível a gente fazer uma memória de cálculo face à sua complexidade, mas eu quero te adiantar. Nós temos um curso de reajuste, repactuação e revisão do contrato, que é o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, EAD online disponível. Você fica com ele 4 meses para você, com toda a matéria sobre o assunto,
tudo você vai aprender com detalhes, e está muito barato, aproveitando aí que nós estamos comemorando os 40 anos do Grupo PubliOffice, e nós estamos dando por 40 anos 40% de desconto em nossos cursos. E nós temos um curso de reajuste, repactuação e revisão dos contratos administrativos online, né, onde você estuda em nossa plataforma a hora que você quiser, na sua casa, à noite, de madrugada, pela manhã, no horário que você quiser, pelo seu celular, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador, e você vai receber um certificado como habilitado dentro desse segmento. Esse curso está disponível no nosso site, no nosso portal cursos.publioffice.com.br. Então, essa planilha não foi possível fazer aqui devido à sua extensão, mas é mais ou menos essa estrutura: os módulos e submódulos, composição da remuneração no módulo 1, onde tem encargos e benefícios anuais, mensais e diários, não é? O submódulo 2.1, o 13º salário, férias e adicional de férias, encargos previdenciários, que é o GPF, o FGTS e as outras contribuições, os benefícios mensais e diários, como o submódulo 2.3, a previsão para a rescisão, o custo de reposição do profissional ausente, não é, que aqueles profissionais submetidos às ausências legais, que está de férias, ou que está por auxílio doença, não é? Que está por auxílio maternidade, ou que está por auxílio paternidade, enfim, tem sempre que você ter um substituto, gera um custo, e nós mostramos isso no curso com muita propriedade. Você sai categoria nesse tema. Ausências legais, substituição da intrajornada, que é aquela para os períodos especiais, jornadas especiais 12/36, o horário do meio-dia às 2 para o prestador se alimentar, você pode ter um funcionário para substituir, isso chama-se intervalo entre a jornada, terá um custo na planilha. Os insumos diversos, como eu já acabei de dizer aqui, que é o fardamento, material, equipamento, ferramenta. E aí, os custos indiretos, que são os tributos e os lucros, e o quadro resumo do custo por empregado, que aí é o total. Você faz isso, é uma planilha em que você vai aprender a preenchê-la por cada empregado ou por cada posto de trabalho. Quantos postos tiver, quantas planilhas você terá que ter para daí você fazer o somatório e adquirir o valor total do seu contrato. Essa memória de cálculo a gente não consegue fazer devido à sua complexidade e da sua extensão, mas eu volto a dizer, nós temos aí um curso muito bom disponível. Você pode entrar no nosso site e verificar o programa do curso, e lá tem também a ficha de inscrição. Aproveitando o gancho aqui também de curso, nós fizemos uma grande mudança, uma mudança para melhor. Nós não temos mais cursos presenciais, como tínhamos aqui em Salvador ou em qualquer parte do Brasil. Nós modificamos esses cursos para os cursos online. Os 2 dias agendados do curso, sentaremos aqui às 8h30 da manhã até às 18 horas, com intervalo para o almoço, ou o intervalo que o aluno desejar, e a gente vai estudar sobre os cursos que estiver na agenda. E os que não tiver, pode nos consultar, que a gente coloca uma agenda especial para cada um. E tudo com um descontão enorme. Curso de licitação e contratos, curso de planilha, todos os cursos, olhe lá no nosso site que ele está bem disponível e você vai contribuir. Você vai estudar na sua casa, não precisa vir em Salvador para você ver o mesmo conteúdo que viria ver aqui presencialmente, tá certo? No conforto do seu lar, do seu trabalho, será uma maravilha para você individualmente, como também para todos os funcionários da empresa, que podem trabalhar com um monitor e assistir todos ao mesmo tempo, e cada um receberá o seu certificado. Então, concluindo a nossa webinar de hoje, que é importante a gente frisar, né, que chegamos ao finalmente, né? Quanto ao que tudo foi exposto aqui, tudo que foi esposado, em que demonstrei sobre a possibilidade ou não de se conceder um reajuste, a repactuação do contrato administrativo ao mesmo tempo, podemos afirmar que sim,
Eu posso afirmar que sim. Você pode fazer ao mesmo tempo. Corriqueiro até você fazer no período anual, porque dentro de um ano já vence o reajuste, que é a partir da data da elaboração da sua proposta, né? Já vence a repactuação, porque em algum momento o reajuste salarial também aconteceu. Agora, tudo no mesmo processo administrativo, eu diria que excepcionalmente poderá acontecer dentro do mesmo processo administrativo ao mesmo tempo. Se os eventos, né, atendeu às prerrogativas, atendeu aos pressupostos, ele pode ser feito sim dentro do mesmo processo administrativo, fazendo cada um a sua conta. No caso do reajuste, chamando a atenção que os pressupostos são o reajuste, a periodicidade a partir da data da proposta, não é corrigido pela inflação, você vai ter aí o índice oficial para aplicar, e que ele será automático. Não precisa nem o prestador solicitar, porque já está no contrato, a administração pública tem a obrigação de já na data do reajuste estar com o seu processo pronto para se fazer o apostilamento. Ele é, por isso, chamado de automático. A repactuação não é automática. Por que não é automática? Ele é exclusivo para serviços contínuos, né? Serviços de limpeza, de conservação, de segurança, de cooperagem, etc. A periodicidade é a partir do orçamento, né? Então, pela sua complexidade, você requer uma análise mais acurada, item a item, daquela planilha de custo que eu acabei de mostrar a você. Você vai fazer uma análise da variação desses custos com base na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho, no dissídio coletivo de trabalho, tá certo? E tem que ser requerido pelo contratado para você não recair na preclusão lógica, que também mostramos com propriedade aqui neste mini curso, aqui nesta webinar 4. A revisão também, que é um instituto que nós chamamos de reequilíbrio, aquele da linha D, do inciso 2, do artigo 65 da Lei 8666, que a Lei 14.133 não mudou, é o mesmo procedimento, que são fatos posteriores, tem que ser posteriores ao contrato, não pode ser fatos que aconteceu antes da assinatura do contrato, que são imprevisíveis ou previsíveis para de consequências incalculáveis, que você já está na categoria, porque já mostrei aqui, você compreendeu, tenho certeza disso. É fato superveniente, que acontece inevitável e impreterível, e imprevisível, melhor dizendo. Então, não necessita que esteja em edital. Independente disso, você tem o direito, se o fato, o evento ocorreu, você tem o direito de pedir a revisão do contrato baseado nisso. Se você fornece alimentação, o feijão estourou de preço, ficou impraticável você trabalhar com aquele preço que foi produzido, você tem direito a uma revisão do preço do contrato, porque inesperadamente, imprevisivelmente, o feijão estourou de preço. Então você tem direito de fazer a revisão do contrato, e para isso não precisa estar nem no edital de licitação. É seu direito consagrado já pela legislação, que está acima do edital, não é? E também é importante dizer que não tem a periodicidade, é a qualquer tempo. Com um mês do contrato, com 2 ou 3 de contrato, você já tem, independente disso, direito de se fazer a sua revisão. E dizer também que é decorrente do fato maior, lembra do caso do fortuito, do fato do príncipe, do fato da administração, né, dos acontecimentos inesperados, lembra disso? Então essa é a nossa resposta em relação à possibilidade ou não de se fazer. Pode sim, faça com segurança, porque você pode fazer tudo no mesmo evento, no mesmo processo administrativo. Portanto, gente, o meu muito obrigado. Agradeço demais, sejam bem-vindos a Publioffice Curso. Conheça nossos sites de curso .publioffice.com.br, conheça o nosso apoio literário, que é o nosso blog Publioffice Licitação, que é licitação.publioffice.com.br. Lá nós temos tudo sobre licitação e contratos. É uma revista de informação, de conhecimento e de preparação daqueles que se interessam, lá gratuitamente à sua disposição. E dizer que esse webinar, sempre depois a gente coloca lá o artigo
feito por mim, ela com tudo isso que nós dizemos aqui, de forma textualizada, para vocês lerem, que lá nós temos outros artigos do que nós já tratamos aqui. Nosso muito obrigado pela sua atenção, né? Curta nossas redes sociais, nós temos o YouTube, não custa nada, o que poderá custar é você se inscrever no nosso canal. É importante, porque todo lançamento de eventos que a gente coloca no YouTube, você recebe a notificação, você vai conhecer aquilo que a gente está fazendo. Nós temos o nosso Facebook, nós temos o Instagram, tudo isso são ferramentas de comunicação que nós colocamos a serviço de vocês. Dizer que nós estamos engrandecidos, vocês podem compartilhar também isso, indicar para outras pessoas, para aumentar a nossa família, aumentar aí o nosso prazer de estar lhe servindo, de estar lhe orientando. O nosso muito obrigado, gente, e até o próximo webinar daqui a 15 dias, que nós estamos fazendo quinzenal, porque, gente, dá muito trabalho, O nosso muito obrigado e tchau, tchau.